que diz assim, vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A ênfase, irmãos, do Salmo é mostrar a nós que podemos ter paz em meio às lutas, em meio às tribulações. Que Deus, Ele nos prepara um banquete, irmãos, não depois que nós saímos do vale, mas ainda quando estamos nele, na presença dos nossos inimigos. Na verdade, irmãos, enquanto o Salmo 22, ele fala de Jesus como sendo o sofredor, o servo sofredor, o Salmo 23 vai falar de Jesus como sendo o bom pastor, e o Salmo 24 vai falar de Jesus como sendo o rei da glória, o rei do universo. Então esses três salmos, cada um aponta Jesus de uma forma diferente, irmãos. Este salmo, irmãos, ele foi escrito por Davi, né? Um pastor de ovelhas, e é um salmo, irmãos, que mostra o cuidado de Deus nas nossas necessidades diárias, cuidado de Deus na nossa necessidade do dia a dia. O versículo 1 é como se fosse uma declaração de fé: o Senhor é o meu pastor. E do versículo 2 em diante ele vai falar os cuidados que esse pastor tem então com as suas ovelhas. O pastor, o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala aqui, irmãos, o Senhor, ele está apontando para Jeová ou para Yahvé, né? Ou seja, é o nome que remete ao Deus da aliança, o Deus que tem um compromisso com o seu povo. É um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus pessoal. Era o Deus que visitava Adão pelas virações do dia. Deus, irmãos, é um Deus pessoal. Ele é o nosso Deus, mas também Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu pastor. Sabe, Davi aqui ele volta os olhos para o Senhor e ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor, irmãos? Quem é aquele, irmãos, que te guia, aquele que te apacenta? E além de invocar aqui o nome de Jeová ou de Yahvé, Davi vai usar aqui um pronome possessivo, meu, né? Meu pastor. Sabia que no Salmo original, irmãos, na versão original no hebraico, o pronome possessivo, que é o meu, minha, né? Meu pastor, minha possessão, aparece 17 vezes, mostrando aqui uma entrega pessoal, irmãos, um relacionamento pessoal. Interessante que nós gostamos de pluralizar as coisas, né? A pessoa vai falar uma coisa, ela vai fazer uma oração, por exemplo: Senhor, os nossos corações estão abertos, os nossos, né? Os nossos caminhos, as nossas almas, as nossas famílias. Parece que fica bonito, né? Falar assim, né? É retórico, né? Bonito, falar os nossos, tal. Mas Davi fala assim: o meu. Ele remete, irmãos, à sua pessoalidade com Deus. É um Deus que conhece as nossas necessidades pessoais. Você crê que o Senhor é o teu pastor? Não é simplesmente o nosso, coletivo, como se Ele cuidasse apenas da igreja. É o teu pastor, é o meu pastor. Ele conhece a cada um de nós pessoalmente, irmãos, pessoalmente. Então por isso que nós dizemos que muito mais do que conhecer o Salmo, é importante conhecer o pastor que o Salmo está dizendo. Porque, irmãos, Davi era um pastor, correto? Davi, ele sabia como cuidar de ovelhas, quais eram as necessidades das ovelhas.
Davi sabia, irmãos, certamente conhecia outros pastores, sabiam que haviam pastores relaxados, haviam pastores aproveitadores, pastores mercenários, que abandonariam suas ovelhas na hora da necessidade, né? Mas Davi sabia também o que era ser um bom pastor, e ele pega aqui o exemplo do Senhor. É como se fosse Davi agradecendo a Deus, irmãos, é como se ele estivesse olhando para a vida dele, e estivesse dizendo: o Senhor é meu pastor, e nada me faltou até aqui, e daqui para frente, nada me faltará. Ninguém pode ser comparado, irmãos, a este pastor, porque ele tem cheiro de ovelhas, sabe, irmãos? Ele anda no meio das ovelhas, ele convive com elas, por isso que ele pode conhecer a cada uma delas, irmãos, individualmente. E quando você lê esse salmo, irmãos, qual é a nossa figura aqui? Se Jesus é o pastor, nós somos o quê? Ovelhas, ok? Ovelhas. E não sei aqui, irmãos, quem já cuidou de ovelhas, quem já lidou com ovelhas, quem já, conviveu com elas, já cuidou de ovelha, Aldinho? Aldinho já cuidou. Você já fez tudo também, né, Aldinho? Irmãos, tudo que eu falo aqui, Aldinho já fez. Misericórdia, Aldinho. Davi, irmã, ele se coloca, como nós aqui, numa situação de ovelha, numa posição de ovelha. Sabia, irmãos, que a ovelha é um animal extremamente dependente do pastor? A ovelha, irmãos, é um animal indefeso, é um animal ingênuo, um animal inocente demais. A ovelha é um animal que, dentre os outros animais, sabia que ela tem uma visão pouca, ela é deficiente na visão? Ela enxerga, irmãos, não muito longe. A visão da ovelha só enxerga para perto, né? Em relação aos outros animais. A ovelha, irmãos, ela anda em rebanho, no aprisco. Se uma ovelha, irmãos, ela sair do meio do rebanho, ela perde totalmente o senso de direção. Ela não sabe onde está. Ela não consegue voltar, irmão, sozinha. Se ela sai do meio, ela fica desorientada. Bem, lembre-se, nós somos as ovelhas. Se ela sai do meio do convívio, ela fica desorientada. Ela fica sem norte, ela fica sem rumo. Você pode comparar a ovelha, você, aquele aquele cachorro de apartamento. Sabe, cachorro de apartamento? Quando desce lá para o playground, vai andar na calçada, irmãos, se bobear, um gato engole ele é engolido pelo gato, porque ele não sabe nada, não tem malícia nenhuma, né? É sem noção. Uma ovelha é assim. Assim somos nós, irmãos, espiritualmente falando. Tem gente que se acha tão forte, irmãos, tão capaz. Você não é nada, você não tem visão, você, longe do aprisco, você não tem direção, você é indefeso, você é ingênuo. Irmãos, por isso que uma ovelha longe do aprisco é uma presa fácil para o lobo. É fácil. O lobo devora, irmãos, e ela não indefesa, não tem noção, não tem autodefesa. Assim somos nós, ok? Então, irmãos, quando você lê esse salmo, saiba que você é totalmente dependente do pastor, que você precisa estar junto do aprisco, viu? A ovelha, irmãos, ela é tão assim, para os irmãos terem ideia dessa questão do relacionamento pessoal. Eu estava ouvindo uma pessoa que cuida de ovelhas, ela disse o seguinte: se você pegar uma ovelha na fase adulta, você não pode vender ela para outro pastor, sabia? Uma ovelha na fase adulta, ela só pode ser vendida para o matadouro, só tem que morrer. Porque se ela estiver na fase adulta e ela for ser cuidada por outro pastor, ela rejeita. Ela é estranha. Ela rejeita ao ponto, irmãos, de não beber nem água. Nem a água do outro pastor ela aceita. Porque ela não... E aí o que eles fazem? O que eles fazem? Geralmente eles colocam 2 pastores para cuidar de um rebanho grande. Por quê? Porque a ovelha consegue se identificar com os 2. Se um tiver que viajar, o outro está lá. E aí a ovelha bebe, a ovelha come. Porque se tiver um pastor só e aquele pastor sair, morrer, as ovelhas morrem. Elas rejeitam outro pastor, porque elas não confiam em outro. Você entende que Jesus fala? Fala da igreja, fala que elas são minhas ovelhas. Elas conhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz, mas elas não ouvem o estranho, o que Jesus está falando. Então a ovelha, irmãos, é um animal. Olha o relacionamento da ovelha com o pastor. Por isso que ele vai falar: ele é o meu pastor, eu conheço a voz dele, eu não aceito a voz de outro, eu sei quando ele chega, eu sei quando o alimento é dele, sabe? Porque ele é o meu pastor. O Senhor é meu pastor.
e nada me faltará. Aí alguém vai dizer assim: pastor, espera aí, até aí tudo bem, o Senhor ser o meu pastor, agora esse negócio de nada me faltar, tem uma coisa errada, está errado aí, eu protesto, eu quero fazer uma reclamação lá no cartório do céu, vou enviar uma carta reclamando, porque isso daí está uma coisa errada, porque parece que não está se cumprindo, está faltando tanta coisa, pastor. E aí, irmãos, aqui está a profundidade do Salmo, em nós conhecermos as nossas reais necessidades para a nossa salvação. Perceba uma coisa é eu dizer o seguinte: eu tenho tudo o que eu quero. Outra coisa é eu dizer: nada me falta. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é eu dizer: tudo o que eu quero eu tenho. Outra coisa é eu dizer: nada do que eu preciso está me faltando. Uma coisa fala de desejo, a outra coisa fala de necessidade. O Salmo aqui não está falando de desejo, está falando de necessidade. Se ele não te deu, é porque você não precisa. Ah, mas eu desejo muito, mas você não precisa. O salmista está falando: tudo o que eu preciso, eu tenho. Tudo o que eu preciso para ser salvo, eu tenho. Todos os recursos que são necessários para a minha salvação, para viver com Ele, Ele me dá. E aquilo que Ele não me dá, eu não preciso. Você entende isso? O Salmo não está falando de desejo, porque tem pessoas que lêem isso daqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, eu quero um carro, daquele 2 top. Eu quero um carro importado, eu quero uma casa na praia. Não é isso que o Salmo está falando. Está falando de necessidade. Está falando de necessidade. Porque enfrentamos sim escassez, irmãos. E Davi também enfrentou escassez. Davi enfrentou várias delas. Mas em tudo isso, irmãos, Deus estava cuidando dele. Nunca faltou a presença de Deus. Nunca faltou a mão gloriosa do Senhor guiando Davi. Nunca faltou, irmãos. E aí, irmãos, vem os cuidados do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha o que ele vai dizer: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Fala de descanso, fala de repouso, né? E um descanso e um repouso, uma paz, irmãos, num nível elevado. Você tem encontrado descanso em Jesus, irmãos? Você encontra repouso em Jesus? Segundo, irmãos, a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas no mundo têm dificuldade com sono. Eu tenho vivido isso, irmãos. Se eu perguntar aqui, quem é que tem dificuldade com sono? Um monte de gente. Quem é que levanta acorda 2, 3 horas da manhã e demora para dormir de novo, irmãos? Não é assim, irmãos? E aqui, irmãos, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: que Deus tem o repouso que a gente precisa. Sabe, quando fala de repouso, irmãos, às vezes fala de algo externo, sabe? Algo do corpo. Agora aqui está falando de descanso. É algo interno, é algo da alma, sabe? É algo, irmãos, porque a ovelha, irmãos, além de tudo que eu já falei, ela tem dificuldade de beber água em rios turbulentos, em rios muito agitados. Ela fica com medo de chegar perto. Aí ele fala assim: ele me leva a águas tranquilas. Ele dá o descanso que a minha alma precisa. Irmãos, a gente precisa encontrar descanso em Jesus. O nosso repouso, irmãos, ele está em Jesus. Aí olha que interessante. No verso 3, ele vai dizer assim, ó: refrigera a minha alma. Está falando novamente da parte interna. A ideia de curar, de bálsamo. Sabe o que é refrigerar a alma, irmãos? O contrário de refrigerar é o quê? Seria esquentar. Você é uma pessoa esquentada? Mano, nós somos uma bomba relógio. Não somos uma bomba relógio? E parece, irmãos, que os últimos dias nós estamos cada vez mais estressados. Estamos parecendo, irmãos, você já se sentiu assim? Uma panela de pressão prestes a explodir. Vai explodir. Vai estourar. A gente olha e fala: eu não sei como que até hoje eu não fiquei maluco. Não sei. Como que eu não fiquei doido ainda? Como que eu ainda não estou babando? Porque parece o negócio está esquentando, a cabeça pega. E aí sabe o que fala? O salmista está dizendo:
Quando eu sei, por isso que eu falo, uma coisa é conhecer o Salmo, outra coisa é conhecer o pastor do Salmo. Quando eu sei que o Senhor é meu pastor, Ele refrigera a minha alma. Sabe o que é refrigerar, irmãos? É como se Ele colocasse um ar-condicionado lá dentro. Aí Ele me acalma, Ele me tranquiliza. Aqui, irmãos, que está querendo explodir a minha cabeça, explodir o meu coração, parece que o Senhor vem, irmãos, e coloca um ar-condicionado. Ele fala: eu cuido de você, rapaz. Eu estou cuidando da tua vida. Por que você está vivendo assim? Você não acredita que eu sou seu pastor? Você não confia que eu estou com a mão estendida? Você não confia que eu estou te guiando? E aí, irmãos, vem aquele refrigério, irmãos, que a gente não sabe de onde vem, né? Não sabe. E aí é Deus tratando, irmãos. É Deus se relacionando com a nossa vida emocional. Aí você olha e fala: como que eu passei por aquilo? Como que eu suportei aquilo? Olha para trás, como que eu vivi tudo aquilo? Enfrentei. Porque o Senhor te refrigerou. O Senhor tem refrigério para a tua alma esta noite. O Senhor tem refrigério para este coração tão agitado, tão quente, tão turbulento, a cabeça está pegando fogo. O Senhor vem e nos refrigera. Sabe, esse refrigério, irmãos, é o processo de refazer-se, sabe? É receber força para prosseguir. Esse refrigério, irmãos, ele não pode ser comprado, ele não pode ser encontrado no final de uma garrafa, no vício, ele não pode ser encontrado, irmãos, no dinheiro. Esse refrigério está além, essa paz está além. A pessoa fala: eu vou encontrar aqui na terra, irmãos, e alguma coisa, não encontra, não acha, porque esse refrigério vem do Senhor. Trabalhar na alma é com o Senhor, trabalhar lá dentro é com o Senhor, irmãos. E Ele vai continuar dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Veredas planas, acessíveis. É aquilo que nós oramos, irmãos, a semana passada. O Senhor tem direção certa para a tua vida. O Senhor é o teu pastor. O Senhor não vai deixar a gente errar o caminho, irmãos. O Senhor não vai nos abandonar no deserto. O Senhor tem direção para a tua vida, viu? O Senhor tem um caminho, irmãos. Ele vai na tua frente. E aí você ouve a voz dele, você conhece a voz dele, você segue, irmãos. Mesmo no deserto da vida, sabe? E aí ele fala assim: Ele me livrará, irmãos, por caminho de justiça, caminho plano. Não é? Tem gente, irmãos, fica andando por aí em caminhos escorregadios, caminhos perigosos, sabe? Se o Senhor não guardar o nosso caminho, irmãos, o que será da nossa salvação? O Senhor tem um caminho de justiça para nós. É um caminho firme, sabe? É um caminho firme. E aí é interessante que ele vai dizer assim: ó, guia-me pela vereda da justiça. Por quê? Porque eu sou muito bom, porque eu sou crente da Assembleia de Deus há muito tempo. Não é não, irmãos. É por amor do seu nome. Não há mérito nenhum em nós aqui, irmãos. O mérito está no nome de Deus. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que vêm contar um testemunho e falam assim: irmãos, eu fui abençoado, mas eu fui porque eu oro de madrugada. E aí ela começa a falar o porquê que ela foi. O mérito é dela. Eu fui porque eu sou fiel a Deus. Eu fui porque eu dei uma oferta muito alta na igreja. Eu fui porque eu ajudei Bezaleel a construir a arca, o tabernáculo. Eu ajudei Noé a construir a arca. E aí a pessoa, o Davi olha e fala assim: sabe por que a mão do Senhor me guiou? Por amor do seu nome. Não tinha mérito em mim, mas por causa do próprio nome dele que estava em mim, ele me guiou. Por amor a si próprio. Ele me guiou porque ele é bom. Ele me guiou porque ele é misericordioso. E aí ele vai falar no verso 4, irmãos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Irmãos, a gente vive num mundo com tantos medos, com tantas incertezas, tantas inseguranças, sabe? E aqui é interessante, irmãos, a expressão que é um poema de Davi. Temos que lembrar que é um poema isso. E ele vai usar no poema, irmãos, a expressão sombra da morte. Por que sombra da morte, irmãos? Ele não via. E às vezes, irmãos, aquilo que traz tanto medo ao nosso coração, a gente não enxerga, a gente não vê. Não é verdade? Mas a gente sabe que é real. Uma sombra é real, mas a gente não vê o perigo. Não é verdade? A gente só sente. Tanto medo, irmãos. Quem é pai aqui, ou quem vai ser, não é verdade? A gente olha e fala: meu Deus, o que será do meu filho? O que mundo que ele viverá? A gente consegue ver, irmãos? Não, a gente vê a sombra. A gente olha para a sombra de tudo isso, e essa sombra nos amedronta. Essa sombra nos intimida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né?
São coisas reais, irmãos, mas que a gente não consegue enxergar. Vivemos recentemente, irmãos, estamos vivendo ainda, estamos acabando, passando por isso, graças a Deus, mas um medo, irmãos, que é invisível, uma sombra, né? Onde está o vírus? Onde está a contaminação? Não sabemos. Pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar, pode estar numa maçaneta de uma porta, pode estar num banco de um carro, pode estar em qualquer lugar. É a sombra que nos assusta. Aquilo que sabemos que existe, mas que não conseguimos enxergar, não conseguimos combater. Como é que você vai combater uma sombra? Como é que você vai guerrear contra uma sombra? Entende? Ela nos assusta, porque não conseguimos lutar contra elas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, coisas que não vemos, coisas que nos assustam. Mas aí, irmãos, o que Davi fala? Quando eu estiver nessa situação, com coisas reais, mas que eu não consigo enxergar, o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou confiar no Senhor. Eu vou saber, irmãos, que o Senhor está comigo naquela situação. O Senhor está comigo, irmãos, mesmo quando aquela sombra, irmãos, tentar me intimidar, a sombra da morte, eu vou saber que a providência do Senhor estará comigo. Ou seja, a única solução, irmãos, contra essa sombra terrível, foi o que o irmão Wagner falou aqui agora, do rapaz que estava ali perturbado, porque sabia que tinha alguma coisa ali, era a sombra da morte. Você sabe que existe, você sabe que está ali, mas como é que você combate aquilo? Aí para o crente, para a ovelha, ele vai saber o seguinte: o pastor está comigo. Eu posso sentir, irmãos, o hálito dessa sombra da morte, mas eu vou saber uma coisa: a presença do Senhor estará comigo naquele lugar, o Senhor estará me guardando ali. E aí, irmãos, o medo eu vou afastar do meu coração, eu vou mandar para longe. E ele vai continuar dizendo no verso 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. A vara, irmãos, é aquela que corrige, né, o caminho tortuoso, quando a ovelha, irmãos, está para sair. Hoje em dia, irmãos, se o pastor usar vara, sabe o que a pessoa faz? Eu vou para outro aprisco. Não aceito. Não aceito esse negócio de vara. Eu vou para um lugar que não tem vara. Ah, irmãos, se não fosse a vara do Senhor, se não fosse as correções do Senhor, se não fosse as repreensões do Senhor, nenhum de nós, irmãos, estaria aqui. Se o Senhor não tivesse usado a vara em algum momento. Às vezes doeu, não é verdade? Como diz o autor aos Hebreus, né? Que a gente não aceita, a gente não recebe com alegria no momento, mas depois a gente entende. Glória a Deus que Deus usou. E às vezes a vara do Senhor, irmãos, era o chinelo da mãe, né? Era a vara que o pai tinha atrás da porta. Era a vara do Senhor, para que a gente não saísse de perto da presença do Senhor. E o cajado, irmãos, o cajado é diferente da vara, irmão, porque ele tem aquela curva, não é verdade? Então quando a ovelha estava caindo num penhasco, o pastor ia lá com o cajado, irmãos, e o cajado, sabia que geralmente ele tinha o tamanho certo da barriga da ovelha? Aí o pastor pegava lá a ovelha pela barriga, irmãos, e puxava, irmãos, para evitar que a ovelha caísse, sabe? Glória a Deus pelo cajado do Senhor, porque tem ovelha, irmãos, que precisa muito, sabe? Quer ver? Abre a Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, os versículos 12 e 13. Hebreus 12, os versículos 12 e 13, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que no aprisco do Senhor existem ovelhas que manquejam, existem ovelhas doentes. Sabia disso? Existem ovelhas, irmãos, que elas estão sempre manquejando, estão sempre assim, ó. E aí, sabe o que acontece? Elas não conseguem acompanhar o rebanho. Aí sabe o que o pastor tem que fazer? Ir lá, usar o cajado e trazer para o rebanho. Aí daqui a pouco você vai olhar, aquela mesma ovelha está de novo. Você conhece a ovelha que manqueja? Eu estou falando na vida espiritual. Conhece a ovelha que manqueja? Que você sempre está tendo que ir lá e buscar e trazer de volta. E aí, irmãos, às vezes a gente corre o risco de outra ovelha falar assim: ah, o pastor é muito mole com aquele. Mas é a ovelha do rebanho do Senhor que manqueja.
E só, irmãos, quando a pessoa é pastor, eu fico imaginando como Jesus vê, irmãos. Se a gente já vê com misericórdia, como que Jesus vê. Busca de novo, coloca de novo. Daqui a pouco eu vou sarar ele, ele vai conseguir andar sozinho, mas por enquanto ele está precisando do cajado. Por enquanto está precisando de ser trazido. Mas de novo, Senhor, já faz de novo. Busca. Às vezes a nossa vontade é o miserável, você vai ficar aí. Você vai morrer nesse deserto. Mas não pode não, vai lá. Traz de novo e coloca no aprisco. E dá alimento para ela. E dá água para ela. E cuida dela. Porque é assim que o Senhor faz. Não é verdade? Então, irmão, se você vê alguma ovelha manquejando no rebanho do Senhor, tenha paciência com ela, viu? Tenha paciência com ela. O Senhor vai sará-la em algum momento. Mas enquanto isso, irmãos, vamos cuidando uns dos outros. Para a gente acabar, irmãos, já estamos concluindo a mensagem. O verso 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Que coisa tremenda, né, irmãos? O que significa isso? Eu fiquei pensando, irmãos. Tem gente que diz o seguinte, alguns pastores vão falar assim, até o versículo 4, o Salmo está falando da ovelha e do pastor. Do versículo 5 e 6, ele está falando do anfitrião recebendo o convidado. Mas eu acredito que não, eu acredito que seja tudo isso daí, irmãos. É tudo ovelha e pastor mesmo. É uma mesa que é colocada para a ovelha, né? Um banquete ali no deserto. E o inimigo está olhando a ovelha e o pastor está de olho, viu? Está de olho no teu banquete. O que isso significa, irmãos? Sabe, irmãos, quando a gente é fiel a Deus, tem momentos, mesmo que a gente não queira, que Deus parece nos honrar diante daquele que é o nosso mal, sabia? Tem pessoa que é o nosso mal? Tem, irmãos. Infelizmente tem. Tem pessoas que querem nos ver para baixo, destruído. Tem, irmãos. E às vezes parece que Deus mima algumas ovelhas, sabe, irmãos? Nos mima e coloca diante de nós, irmãos, uma mesa diante dos nossos inimigos. Parece que Deus faz com que aqueles que querem o nosso mal, irmãos, vejam que Ele está nos abençoando, que Ele está conosco. Não porque a gente deseja, não porque a gente canta aquele hino lá, né? Quem te viu passar na prova, e não, nada disso, irmãos. Porque o Senhor é bom, e Ele faz isso no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. E às vezes para salvar, e para despertar outra pessoa, né? Unges a minha cabeça com óleo, final do versículo 5. A ovelha, irmãos, isso é conhecido dos irmãos, esta unção aqui, irmãos, não tem nada a ver com a unção lá do tabernáculo. O animal não era ungido no Antigo Testamento, mas a ovelha ela tinha um ponto vulnerável. Às vezes tinha alguns insetos que atacavam o focinho da ovelha. E se um inseto atacasse o focinho da ovelha, irmãos, aquilo podia entrar para a cabeça da ovelha e ela morria. E aí, para preservar a ovelha, o pastor vinha e derramava um óleo sobre a cabeça dela, que era como se fosse um repelente. E aí o cheiro daquele óleo, irmãos, afastava, sabe, os insetos. Então, irmãos, o pastor, ele tem um óleo sobre a tua cabeça para imunizar você, para te guardar, sabe, de insetos, de coisas que estão por aí, irmãos, para te destruir. Que o óleo do Senhor desça sobre a tua cabeça esta noite. O verso 6... certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu achei fantástico, irmãos, esse verso 6. Sabe por quê? Porque ele está falando aqui das virtudes do Senhor que não me abandonarão, não nos abandonarão. É a nossa segurança. E aí, irmãos, no original aqui, esta palavra seguir ou seguirão, ela é difícil de ser traduzida, sabia? Sabe por quê? A ideia aqui é o seguinte, é de perseguir. É como se fosse um homem perseguindo o seu inimigo, é de perseguição. Perseguição. A ideia aqui é perseguição. Tanto é que tem algumas versões que falam assim, a tua bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias. Sabe o que é isso, irmãos? Está do lado constantemente, é como se fosse dois guarda-costas. A bondade, a misericórdia. A bondade. O que é a bondade, irmãos? É eu receber aquilo que eu não mereço. E misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Sabe, irmãos, mesmo quando a gente não percebe, elas estão lá. É como se fosse uma santa perseguição. Sabe? A bondade, a misericórdia. É a aliança de Jesus conosco, sabe? Você não percebe, irmãos, mas a bondade do Senhor tem te perseguido, sabia?
Por isso você tem recebido tantas coisas da mão do Senhor. Você não percebe, mas a misericórdia do Senhor tem te perseguido. Por isso você tem sido guardado. Você não sente, você não vê, às vezes, mas elas estão lá. E você chegou até aqui, irmãos, porque a misericórdia e a bondade do Senhor te perseguiram. E aí Davi vai dizer: elas me perseguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Na casa do Senhor. Acho que na casa do Senhor aqui fala tanto do céu, irmãos, eu chegarei lá, eu chegarei no meu destino, mas também fala daqui. Por isso que eu fico no aprisco, é por isso que eu fico no rebanho, é por isso que eu fico na igreja. Que privilégio, irmãos. Sabe, irmãos, para a gente finalizar, irmãos, o Senhor tem segurado as tuas pontas até aqui, sabia? O Senhor tem segurado as tuas pontas. No mundo espiritual, Ele tem sido o teu pastor. No emocional, irmãos, irmãos, se o Senhor não segurasse as nossas pontas no emocional, a gente já teria explodido há muito tempo, irmãos. Se o Senhor não refrigerasse, é como se fosse a ventoinha do carro, né? Se o Senhor não ligasse a ventoinha lá, irmãos, para dar um refrigério para a nossa alma, um descanso para o nosso coração, já teria estourado há muito tempo, irmãos. O Senhor tem te refrigerado, o Senhor tem sido o teu pastor, e Ele continuará sendo o teu pastor. Que Deus abençoe a igreja, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Chegaram aqui em nosso meio nosso irmão Davi Valério. Davi, Cristina, Deus abençoe os irmãos, viu? Chegaram um pouco atrasada, que começa às 6. Que Deus abençoe os irmãos. Vem aqui, Davi, orar por nós. Vamos ficar em pé, irmãos. Davi é nosso irmão ali da Lapa. O Davi, na verdade, irmãos, ele veio aqui acho que com uma ordem, viu, de espiar a terra, veio com alguma missão ali da Lapa ou do Belém. Mas bem-vindo, viu, Davi? Professor de escola dominical ali, uma bênção. É muito bem-vindo, viu? Que Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos